Comprei o livro, peguei lá com a Tianinha. Ah, legal. Tianinha tá bem, cara. Fui lá na casa dela. Ó. Batemos Você papo lá comprou na casa dela? Onde é que você viu? É porque tem um rapaz, faz as coisas pra ela, ele foi lá no Jefa, pegou, entregou pra ela, eu fui lá buscar. Ah, entendi. Então saiu do Jeff, então. Eu já aproveitei e fiquei 1 hora conversando com ela. Falei que ela tá famosa no nosso curso, ela riu pra caramba. Mas ela tá bem, tirando o joelho que ela disse que incomoda muito, o resto. E tem uma coisa, ela não pode sair de casa, né? Porque... A Tiana, ela ainda vai continuar dando prejuízo pro INSS durante muitos anos. Se ela se atrever a botar um pé na calçada, os filhos dela batem nela. Mas a gente faz tudo pra senhora. Tudo. Só não tira na rua, não. Eu preciso ir lá. Eu falei que ela tá em cárcere privado. Isso é cárcere privado. Denuncie, hein? Ela tá querendo falar contigo lá, não sei o que é. Ela falou, queria falar com o Leonel. Eu falei, liga pra ele, pô. Isso. Eu preciso ir lá, cara. Tem que dar uma satisfação no negócio da carteira, da caderneta. Peguei uns blisters lá com ela tá juntando. Tá. Mas vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, nosso capítulo 3, a casa mental. Esse capítulo é bem interessante, mas ele só dá uma introdução ao assunto. Mais para frente a gente vai ver mais detalhado, que é interessante isso aqui. Cara, mas é muito... Bom, se for a fundo aqui, né, meu? Você saber... Tem que ser médico neurologista. Pois é. Cirurgião neurológico. Neurocirurgião. Deve ser, né? Putz. Bom, aqui no início, né, ele vai, né, falando algumas amenidades, né? Uhum. Aí fala aí sobre as horas de trabalho, campo social, de oportunidades. Não faltava determinações e deveres, etc. Só de ver o Da Luiz falar, eu fico cansado, cara. Vem cá, ele não dorme não, né? Ele não para, é 24 horas no ar. Dormir pra quê, né? Aqui ele não dá detalhes. Ele não dá detalhes, ele tira uma soneca, né? Mas eu acho que não, então, pelo visto. É 24 horas no ar, bicho. De um assunto entrando no outro, sem... Ele vai lá no plano, volta na crosta e fica só nessa... Vai, volta. Aí a nossa primeira questão é: em quais casos é indicado a reencarnação imediata e por quê? Para ser sincero, eu não encontrei direito a resposta nessa pergunta. Ele toca no assunto aí no final dessa página. A meu é na página 38 aí, né? Mas eu entendi o seguinte, que quando você tem um apego demasiado à carne, ao mundo material, talvez seja necessário você reencarnar de novo. E eu lembrei de uma aula que nós tivemos uma vez, que fala de reencarnação imediata também. Isso. Pessoas que são muito mais, né? E que chegam lá em cima, um Hitler na vida, ele é tão perturbado que pode haver um dano no perispírito, ele tem que reencarnar de novo. Procede isso, Cláudio? Então, depende da situação. É como a gente fala, né? Nesse processo de reencarnação não existe uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Então, alguns é necessário uma reencarnação imediata, porque ele não tem condições, vamos dizer assim, no plano espiritual, ele não teria condições de aprender absolutamente nada. Então, ele tem que voltar imediatamente à carne para ele poder... Isso, ele se refere aqui, ambientar a carne novamente, porque é só aqui que ele vai poder continuar o processo de aprendizado. Lá, às vezes chega em condições psicológicas em distúrbios psicológicos tão fortes, que não tem sentido ele ficar lá. Então ele já é colocado para uma reencarnação imediata. Ele menciona isso aqui, né? Reencarnação imediata, quando não é possível matrícula em nossos educandários de serviço e aprendizado iniciais, né? Isso. Quer dizer, nem o básico ele tinha condições de aprender, o que você falou. O cara não consegue se matricular lá. Não fez cursinho preparatório, não passou. Isso. Volta. E essa questão do espírito que é muito perturbado, isso aí realmente é... Eu tenho quase certeza que eu ouvi falar isso no curso. Deram até o exemplo do Hitler. Vai que o Hitler sobe, chega lá, tem 300 milhões de espíritos querendo pegar ele. Pô. Manda o homem de volta.
Mandamos de volta. Se ficar aqui, vão acabar com ele. Vão acabar com o perispírito dele. Desce, meu filho. Aí ele desce, nem que seja um cachorro sarnento, mas ele desce. Então, aqui a resposta, na verdade, é uma resposta meio de reflexão, né? Uhum. Não é uma resposta expressa aqui no texto. Ele faz essa questão para ver se você entendeu o processo, o porquê dessa reencarnação imediata, e fala nesse... Na minha aqui está na página 39, porque minha é a versão antiguinha, né? Página 33 no meu aqui. Né? Ô, louco, o seu é diferente? Não, porque eu estou usando uma cópia que eu tiro da internet para me riscar à vontade. E essa cópia, pelo jeito, é de um livro mais antigo, entendeu? Uhum. Mas eu fiz até uma pesquisa sobre isso. Eu fui no Google lá e coloquei reencarnação imediata. E tem vários depoimentos, né? Agora, você pegando assim, um resumo de tudo que se fala, é o que o Cláudio falou. Não existe uma regra. Então é de acordo com a necessidade do indivíduo, né? Isso. Tudo que eu li a respeito fala assim, fala dessa forma. Isso, a gente já tinha discutido isso, assim, de uma forma assim, eu me lembro, aquilo que você falou, Alexandre, eu me lembro que a gente discutiu sobre isso, dessa reencarnação imediata aí, em função de várias razões aí, e aqui ele está se referindo a isso, de que o cara o espírito não tem condição de se matricular, né, nas escolas, vamos dizer. Então volta para aprender, mas vamos ver se aprende de novo, volta lá, faz o curso de novo, aí volta, fica nessa, né? Me corrija se eu estiver errado, eu entendo assim, quanto menos evoluído é o seu espírito, mais você tem necessidade da matéria e da carne. É isso, Cláudio? Se você está numa evolução muito rasteirinha, você chega lá, primeiro que você não vai conseguir absorver nada, e segundo que você sente uma falta danada daqui, então manda o cara de volta, vai lá. Eu acho que faz sentido, né? Faz sentido, tanto é que os espíritos mais evoluídos não precisam da carne, né? Eles já estão ali Isso aí. De evolução tão grande que eles não têm mais o que fazer aqui, vamos dizer. Eles têm que partir para outro nível e daí para cima. Mas é tudo merecimento e trabalho de bilhões, de milhares de anos aí, de reencarnações e reencarnações, tombos, cai, levanta, enfim. É o que o André Luiz comenta ali em cima, né, antes desse texto que ele fala da reencarnação. Em suma, a passagem pelo sepulcro conduziram-nos a uma vida melhor. Mas, e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta terrestre? Quer dizer, ele deve ter visto muito isso, né, esses casos. Esse parágrafo que vem a seguir, ele fala, né? Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento. Sim. Possuía algumas informações primárias da vida, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados, precisavam desenvolver faculdades como as crianças de crescer, não permaneciam chumbados à esfera carnal por maldade, senão que se demoraram os visitantes no chão terreno, com pequeninos descendentes dos homens que se aconchegam ao seio materno. Guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários. Então aqui ele faz um apanhado. É natural que o espírito que ele esteja extremamente materializado, ele não tem muito por que ficar longos períodos no plano espiritual. Porque é uma coisa inversa. Quanto mais avançado em termos de estatura espiritual você tem, menos tempo na carne você precisa. Quanto mais materializado você é, mais tempo você precisa ficar na matéria. Aqui o que ele fala dos tribos primitivas, aqui, por exemplo, ele faz uma alusão aqui, como tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Ele faz uma comparação, mas os espíritos, quando eles transpõem, né, aquele limiar do animal para o hominal, então quando eles ainda são muito simples e ignorantes,
eles não têm a exata compreensão da vida espiritual. Então, eles precisam frequentemente estar na matéria. Eles passam muito pouco tempo ao desencarnar no plano espiritual e muito mais tempo reencarnado. Porque eles ainda estão nessa fase embrionária de desenvolvimento. Então, eles precisam muito mais da carne, né? Enquanto a gente que já vai se desenvolvendo, a gente já vai adquirindo mais experiência, a gente aos poucos vai se desligando. E aí, vamos dizer assim, essa relação, ela vai se invertendo. Então, no começo, a gente precisa muito mais da matéria do que plano espiritual. Aí, aos poucos, vai invertendo. A gente vai passando a ficar mais tempo no plano espiritual e menos na carne. Uhum. Até o momento que a gente realmente não precise mais. Mas isso, para nós, está longe. É bem diferente daqueles casos que a gente viu em textos anteriores, até em livros anteriores, quando a pessoa não, apesar de estar no plano espiritual, ter uma certa evolução, ela não se conforma de ter deixado, por exemplo, a família aqui, né? E ela quer voltar. Nós vimos alguns casos desses. E alguns voltam e até ficam, né? Prejudicando o desenvolvimento dele lá. Então é diferente. Você volta como espírito mesmo, só para ficar no meio dos que você gosta, não porque você gosta queira a carne ou queira a crosta, né? É uma ligação familiar, é isso? Tem alguns que realmente sentem muita falta dos familiares, mas isso a gente chegou a discutir na época. É um apego também que a gente tem, Sim. Que a gente precisa aprender a se desligar. Sim. Porque os nossos familiares não são nossos, né? A gente usa esse termo possessivo, meu filho, né? Minha mulher, meu marido. Mas não é nada nosso, né? Eles são pessoas, são espíritos que têm também uma trajetória. Então, a gente cria laços muito fortes entre familiares. E aí, assim como os familiares que ficam, aqueles que vão, se eles são muito apegados entre si, acaba criando esse laço que fica difícil de desligar. Mas a gente tem que, aos poucos, entender que a gente tem que se desligar. A gente não pode ficar com esses laços muito fortes, porque senão a gente atrapalha a nossa evolução, atrapalha a evolução do familiar, né? Isso foi exposto, eu acho que eu não sei se foi Os Mensageiros ou se foi no Obreiros? Não, acho que não foi. Um desses aí, a gente viu que... Acho que foi no último que a gente estudou, que abordou essa... eu acho que talvez tenha sido Missionários da Luz. Que o instrutor fala que a gente fala para uma mulher lá, né? Que ela estava muito apegada à neta, então ela tinha que se desapegar para poder seguir o caminho dela, senão ela ficava presa na neta e não evoluía. É uma espécie de apego também, né? Me marcou o caso de um homem que estava evoluído lá no plano espiritual, insistindo para descer, e um daqueles mentores fala, não me lembro qual deles, que não ia ser bom ele descer, né? Ele ficou postergando, até que ele cedeu. Aí cedeu, ele veio e não quis voltar mais. Ele ficou no meio da família. É uma forma de possessividade que a gente tem que aprender a desligar. Aí aqui, nesse trecho aqui, ele fala a respeito dessas pessoas que ainda estão muito materializadas, elas ainda não conseguem ficar muito tempo fora da carne. Então, nesses casos, a indicação é imediata, porque eles não vão ganhar nada de experiência, não vão aprender nada no plano espiritual, porque o apego deles ainda é muito grande na matéria, que eles precisam voltar para poder continuar, né, o aprendizado deles. Ele fala também das pessoas mais, né, criminosas e transviados. Sim. Não longe de nós, depois de haver... O final do texto é que eu achei interessante. Depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo, consumiam por vezes inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos gênios da sombra, como ocorre nos círculos terrenos com os delinquentes contumazes segregados da sociedade sadia. Mas sempre terminavam a corrida louca nos desvios escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se por fim de suas perversidades. Quer dizer, você vai para lá, meu amigo, você está carregado de coisa.
Estado de novo, a consciência, né? Olha aí a consciência. E tá aí mais para frente, o arrependimento é, porém, caminho para a regressão. Aí já é outra questão. Essa é a 2, né? Já entra na segunda, né? Já entra na segunda, é verdade. Aqui esses indivíduos que ele fala aqui, que ele dá, vamos dizer assim, o perfil, né? São pessoas que chega lá, o remorso, o arrependimento é tão forte, é tão pesado, que a pessoa entra em desequilíbrio, então ele precisa ser reencarnado de forma imediata, porque ele não tem condições de ficar lá, ele só vai conseguir, vamos dizer assim, purgar esses desvios que ele cometeu novamente na carne. Essa frase aí para mim é bem clara, né? A pergunta 2 aí. É que a segunda, né, o arrependimento é caminho para a regeneração, mas nunca passaporte direto para o céu. Por quê? Você fez, né, meu amigo? Você tem que pagar, né? Você pode se arrepender o que quiser, né? Você pode ter até ter sua pena amenizada, mas você vai ter que passar por alguma, vai ter que colher, né? Você plantou, meu amigo, vai ter que colher. Aqui ele fala assim, razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e de horror. Em várias experiências, via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Então a mente estava tão perturbada desses espíritos que eles transpareciam formas horríveis, formas monstruosas. Imagino. Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes ou então em verdugos frios das vítimas encarnadas. Quer dizer, não se vingavam nos outros, né? Quando errantes ou circunscritos aos vales da punição, aterravam sempre pelo espetáculo de dor e de miséria sem limite. Quer ler aí, Leonel? Logo em seguida aí, né? No entanto, em forçoso convir, eles os desventurados e nós outros, que continuávamos trabalhando no ritmo normal, atravessamos portas idênticas. Atravessáramos portas idênticas. Talvez em muitos casos houvéssemos abandonado o invólucro material sobre o assédio de doenças análogas. Isso considerando e por desejar conhecer a divina lei que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais. Angustiava-me contemplar as imensas fileiras de infortunados. Aí, ó. Não concede paraísos de favor, né? Porque aqui ele compara, assim, eles, os desventurados, e nós, outros, né, continuávamos trabalhando, atravessáramos por portas idênticas, ou seja, todos passaram pela mesma porta que é da desencarnação. Só que quem teve a consciência de continuar trabalhando para contribuir com os outros, acabava num local diferente daqueles outros que só queriam o mal, né? Eles acabavam indo em locais onde a mente, né? As mentes que são na mesma sintonia se agrupavam. Então, é complicado. Efetivamente, identificaram numerosos deles em câmaras retificadoras através de múltiplas instituições de beneficência. Todavia, esses, situados na zona de amparo fraterno, apresentavam a seu favor sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas, ou aos créditos espirituais que gozavam, mercê de certas forças intercessoras. Quer dizer, estavam sendo curados, vamos dizer assim, né? Estavam passando pelo processo. Os infelizes a que aludimos proviam, porém, de outras origens. Eram os ignorantes, revoltados, perturbadores e os impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes,
os enfatuados e os vaidosos dos mais vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores de energia anímica em atitudes perversas diante da vida. É o famoso gente boa, né? Aqui acho que ele faz uma rememoração do tempo que ele trabalhou nas tal das câmaras retificadoras, né? Aí ele coloca aqui que, na verdade, assim, aqueles que estavam lá já eram espíritos já que adquiriram uma consciência de arrependimento daquilo que eles fizeram. Uhum. Então já, vamos dizer assim, eram pessoas que estavam numa situação difícil, mas eles já caíram em si, vamos dizer assim. Aí agora que eles falaram que os infelizes a que aludimos provinham, porém, de outras origens. Então ele já estava falando de alguém mais, de um grupinho mais pesado, mais da pesada. Eu lembro daquele capítulo que a gente viu um galpão, né? Que tinham várias pessoas dormindo, vamos dizer assim, de repente acordavam, né? Tinham melhorado um pouco, né? E agora, o segundo parágrafo aqui fala de gente que nem chegou nesse nível ainda, né? Não consegue nem ser sensibilizado, vamos dizer assim, para... Meu amigo, vamos melhorar, né? Vamos aproveitar a chance que você está tendo aqui. Porque ele fala aqui, ó, ignorantes, revoltados, perturbadores, impenitentes, de alma impermeável às advertências edificantes, os enfatuados, os vaidosos dos vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica. Em atitude perversa diante da vida. Esses enfatuados são orgulhosos e os impenitentes são obstinados, de alma impermeável, a advertência edificante. Ou seja, nada sensibilizava eles, né? É um pessoalzinho meio da pesada, não é? Aí ele na frente, ele se questiona, né? Por que motivo se demoravam tanto no hemisfério obscuro da incompreensão? Adiavam deliberadamente a recepção da luz. Não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas? Não experimentariam vergonha pela perda voluntária de tempo? Muita vez surpreendia-me contemplá-los. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam um monstruoso desenho, provocando ironia e piedade. Que lei regeria a estereotipação de suas formas? Telosia olvidado, olvidado é esquecido, né? A mãe natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos, ou recebiam eles esses traços de apresentação pessoal como castigo imposto por superiores desígnios. Tais interrogações me fervilhavam o cérebro, me punham aflito por viver a possibilidade que se me oferecia. Aproximei-me de Calderaro naquela manhã sedento de saber, expus minhas indagações íntimas, relatei-lhes meus ouvidos tolerantes, minha expectativa ansiosa, longamente sofreada. Pretendia conhecer os que se entretinham na maldade, no crime, na inconformação. Aí vem a pergunta 3, lá para frente. Uhum. Quer dizer, ele ficou curioso, né? Ele ficou assim, abismado. Por que as pessoas não aproveitavam a chance que tinham, né? É aquela história que a gente fala todo dia, né? Não é porque morreu que vira santo, né? Aqui ele coloca que o arrependimento é caminho para a regeneração. O fato de você ter se arrependido não significa que você está no mesmo status de quem trabalhou e fez um monte de coisa para reparar o dano. Mas nunca passaporte direto para o céu. É o caminho, quer dizer, o arrependimento... É o começo. É o começo dessa história. Isso aí. Então, se você não trabalhar, se você não fizer algo para reparar tudo aquilo que você fez de errado, não vai adiantar só estar arrependido. Né? Desculpa aí, viu? Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpar, a gente desculpa, né? Mas fala uma coisa aí para pelo menos reparar o que você fez de errado, né? Eu falei isso pra Tianinha lá, Tianinha, tem muita coisa que eu perdoo, que eu procuro esquecer, ou melhor, eu perdoo, eu procuro conviver, agora ficar ali, né, não dá, né? Não tem condição, é difícil. Difícil. E aqui eu acho que ele, pelo visto, nunca tinha tido contato com esse pessoalzinho da pesada, né? Porque ele via o pessoal com aparências meio monstruosas, tanto que ele coloca aqui, ó, os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam um monstruoso desenho, provocando ironia e piedade. Que lei regeria
a estereotipação de suas formas. A modelagem dessas formas, né? Sim. Sim. Tê-los-ia olvidado, esquecido, né? A mãe natureza, pródiga em bênçãos e todos os planos. Ou seja, será que o povo ali foi deserdado pela espiritualidade? Nada a ver, como diz o outro. É o que parece. E, na verdade, tudo aquilo é reflexo daquilo que eles estavam, aquilo que se passava na mente daquelas pessoas. Porque a gente sabe que o perispírito, ele estava vendo o perispírito desses espíritos, com formas monstruosas. E o nosso perispírito, ele é um reflexo daquilo que passa na nossa mente. Ele é como uma tela que projeta aquilo que passa na nossa mente. O que passava na mente dessas pessoas era tão monstruoso que as formas que eles apareciam para os outros era uma forma monstruosa, que era aquilo que estava na mente desses espíritos. Aí vem a terceira: para nos transformarmos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Como o grupo entende essa orientação e se podemos contribuir nos trabalhos das casas espíritas e de que forma? Eu recebi um textozinho do Chico, é curtinho, né? Um meme, na verdade, diz assim: a sabedoria superior tolera, a inferior julga, a sabedoria superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem quer escutar. Então a maneira de você ajudar, né, foi o que eu entendi, é você relevar, né? É você ter tolerância com essas pessoas, você ter... o que diz aqui, a perversidade é loucura, na verdade, não é que o cara é perverso. A revolta é porque ele é ignorante no sentido de ignorar as coisas, eu entendo, né? E o desespero é uma enfermidade, o cara é doente. Então, ao invés de julgar, você vai ajudar, né? Você vai buscar entender aquilo tudo ali. E se a pessoa quiser também, né? Tem isso, né? Mas você não deve nunca julgar, né? Não deve ser intolerante, não deve ficar condenando, né, a pessoa por causa daquilo ali. A resposta da questão 3, na verdade, é a resposta para as dúvidas que o André Luiz estava apresentando antes aqui, né? É verdade, todas aquelas perguntas que ele fez lá antes, né? Sim. Que lei regeria a estereotipação e vai por aí. Sim. Interessante é o Calderaro que fala para ele, né? Sim. Antes de mais nada, é tudo que foi lido aí. Ante a minha perplexidade, acrescentou fraternal: entendeste? Estas definições de verdade não são minhas, aprendemos-nas do Cristo, em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade na crosta terrestre. Com certeza, né? Ninguém teve mais tolerância, teve mais paciência, né? Enfim, procurou ajudar do que Jesus Cristo. Exemplo vivo disso tudo, com certeza. Porque se você for ver uma pessoa que é perversa, de fato, ele não está no seu, vamos dizer assim, juízo completo. Ele, obviamente, é uma pessoa que comete aí uma atrocidade aí, né? Eu estava até falando aí, questão aí da guerra, que já tem aí situações de mulheres sendo estupradas pelos russos. Isso é uma perversidade. Isso, se você for pela justiça dos homens, é um crime. Mas não deixa de ser, de fato, uma pessoa que está com problemas, né? É uma espécie de loucura mesmo. A pessoa não está nas suas faculdades normais. Diz aí, a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância e manifestações primárias ou da obnubilamento, que é cegueira. Que é obscurecimento da razão, dos estados de rebaixamento do ser. Nos estados de rebaixamento do ser. Ou seja, o cara não está na consciência normal, ele estava totalmente fora do cabo, né? Doente, não é tanta loucura como desespero, são doenças, né? São enfermidades.
Nosso interesse nesse socorro é a mente desequilibrada, é analisar esse último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, faz-se mister saberes alguma coisa de loucura no âmbito da civilização. Para isso convém estudar mais detidamente o cérebro humano encarnado e do homem desencarnado em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual, que é justamente o cérebro, né? Estudar o cérebro, seria isso. Então a pergunta 3, que se podemos contribuir nos trabalhos das casas espíritas, de que forma? É você se doar, né? Fazer aquilo que for possível pelo outro, enquanto você está aqui, né? E aquele que é médio não fugir da sua rotina, da sua missão. Da sua missão, exatamente. E também vai ajudar demais as pessoas. Se tanto pode ajudar aqueles que precisam de instruções, de algum tipo de curso que você ajuda, o pessoal que dá aula para a juventude, né? E outras coisas. Esse trabalho que é feito no centro lá de orientação, que é tratamento espiritual, né? Isso, aí, ó. Aquilo ali é um tipo de trabalho que as casas fazem para orientar, e, enfim, aquelas pessoas que uns estão em condições piores que outros, enfim, e tentar orientar nesse sentido, né? Ter consciência disso, através da mediunidade, receber alguma informação, para que ele tenha para clarear, né? Colocar ele nos trilhos e dar consciência a ele, né? De uma forma ou de outra, para ele ter atitudes que façam com que ele melhore, né? De uma forma ou de outra, né? Porque ainda passando por dificuldade, enfim, uma série de coisas. Não, ele arremata que é exatamente falando isso, né? O verbo gasto em serviço do bem é cimento divino para realizações imorredoras. Isso. Conversaremos, pois, servindo aos nossos semelhantes de modo substancial, e nosso lucro será crescente. Conversemos, como é que ele fala? Conversaremos, pois, servindo aos nossos semelhantes de modo substancial, e nosso lucro será crescente. Ajudemos. Por isso que nos centros, assim, antes do passe, tem a preleção. A preleção é uma forma de orientação. Sim. Né? E depois tem o que eles chamam de sessão doutrinária, que aí numa salinha separada explica algumas coisas básicas, vamos dizer assim, é uma introdução ao que será depois na escola de aprendizes. Muitos alunos que chegam na escola de aprendizes é porque passaram pela sessão doutrinária. Então, a sessão doutrinária explica basicamente algumas questões, e aí, se a pessoa demonstrar interesse, ele é encaminhado à escola de aprendizes, né? Então, o que ele coloca aqui, o verbo gasto em serviço do bem é cimento divino. Conversaremos, pois, servindo aos nossos semelhantes. Então, o que a gente precisa entender, porque muita gente vai no centro espírita achando que o passe que resolve as coisas. O passe é um paliativo. O que resolve as coisas é a gente orientar, a gente explicar e a pessoa entender que ela é que tem que procurar a sua melhoria. Deus. Que é o tratamento espiritual que fazem lá, né? Que é o tratamento. A pessoa procurar fazer o curso para ela entender que ela tem que conhecer a si mesma. Esse primeiro passo. Nós falamos sobre isso em aulas anteriores, a questão da pessoa ir lá, tomar o passe, né? Se sente melhor, vai fazer a mesma coisa que tinha feito. Aí volta, toma outro passe, melhora, faz a mesma coisa que tinha feito. Então, é mais ou menos a história do gordo, né? O gordo faz aquela cirurgia bariátrica, tira a pele do estômago, mas se ele não tiver uma reeducação alimentar, ele volta a ser tudo que ele era. Então você precisa... É igual o catolicismo, o confessionário do padre, né? Tá aí, ó. Fui lá, confessei e tal, matei, roubei, saí com a mulher do cara. Aí, ficha limpa, saí com a ficha. Você reza 300 Pai Nosso e 500 Ave Maria e pronto. 500 Ave Maria tá resolvido, tá, filho? Aí o cara no dia seguinte vai lá e pega a mulher do vizinho de novo. Aí volta lá, seu padre. Ai, meu Deus do céu, viu? Pois é. Ficha limpa. As pessoas têm que entender isso.
passe não o resolve cachorro nada. correndo A atrás gente do rabo. roda e para sempre na reforma íntima, né? Se você Cachorro não mexer o correndo que está lá atrás. dentro, meu amigo. Tem que... Essa questão da reforma íntima tem esse nome, reforma íntima, mas o filósofo Sócrates, no ano 400 antes de Cristo, já falava, conhece-te a ti mesmo. É ti mesmo, E Sócrates não foi o inventor dessa frase. Ele leu no templo de Delfos. Estava escrito na parede lá, conhece-te a ti mesmo. Então é um preceito milenar. Né? João Batista, quando ele batizava no Rio Jordão as pessoas, ele falava, eu te batizo aqui, mas você precisa fazer sua reforma mental, que hoje nós chamamos de reforma íntima. Então essa questão da reforma íntima não foi o Espiritismo que criou, não foi a Aliança que criou, isso é um conceito milenar. Né? Vem desde a Grécia Antiga. Só que as pessoas negligenciam isso. As pessoas sempre acham mais fácil procurar a solução dos problemas nos outros. Os outros resolverem o nosso problema. Então eu vou lá, vou na missa, confesso com o padre, pronto, tá tudo resolvido. Está resolvido. Vou na igreja, faço uma oferta, Deus, pronto, estou perdoado. Vou no centro espírita, tomo passe, pronto, harmonizou os meus chakras, agora tô ficha limpa, como Decorei o Léo falou. Decorei o versículo da página tal, tô resolvido. Então não adianta, a gente tem que entender. A gente só melhora se a gente mudar as coisas erradas que a gente está fazendo. Ou coisinha difícil. A gente sabe que não é fácil, mas se a gente toma consciência que a gente precisa mudar, já é um meio caminho, é igual ao arrependimento, já é o início da estrada. Não, é importante você se pegar fazendo aquela coisa errada. De novo, pô. Outra vez, Alexandre. Então você tá caindo em si, né? Porque antigamente passava batido, você fazia. Agora não, agora você até dá uma travada, para dar um freio de arrumação, né? Minha mãe dizia o seguinte: quem gosta, torna. Você fez uma vez, você gostou, você faz de novo, e faz de novo. Quem gosta, torna. Torna, ou seja, faz de novo, né? Torna a fazer. É por isso que a escola, ela adota a questão da caderneta pessoal, que é um registro histórico do nosso comportamento. Porque aí você pode pegar a sua caderneta, ver uma anotação de 5 anos atrás, e falar, nossa, eu fazia isso aqui e continuo fazendo, então eu não melhorou em nada. Exatamente. Essa é a utilidade da caderneta pessoal, que muitos não conseguem entender e nem aceitar. Mas é gostoso quando você vê assim, pô, eu fazia isso? Sim. Não, agora você não faz mais. Eu fazia isso? Acho que todos nós, de uma forma ou de outra, se deparam com aquilo que a gente... Com todos os ensinamentos, de uma forma ou de outra, né? Você fala, olha aí, ó, olha aí a situação, olha aí a situação. Aí você tenta, tem que reagir, tem que fazer de outra forma. A melhor coisa é essa, você olha cinco anos atrás, vê que você fazia tal coisa e hoje você não faz mais, isso é a melhor coisa. Outro dia eu fechei o cara no trânsito, assim, meio que sem querer, então, o cara encostou do meu lado, abriu a janela, falou, amigão, né, cara, né, não é até que ele não foi devagar, você falou, cara, você desculpa, cara, você tem razão, não foi contra, eu falei, não, você tá com total razão, cara, eu errei, você me desculpa. Quebrou o cara. Quebrou, mas é verdade, cara. Porque se você dá o contrário, aí o negócio ferve, entendeu? É interessante que isso vem automático, né? Não é que você planeja, de tanto você ler, entender, estudar, ouvir, né, ser orientado, você acaba botando isso no automático. Sim, acaba ficando. Mas você se depara não só com essa situação de trânsito, mas do relacionamento. Outras coisas, né? Tem um monte de outras coisas, realmente, que... Uma coisa que eu aprendi, que eu não tinha paciência, como diz Tiana, paciência tem limite, né? Ela riu muito comigo lá. Uma coisa que eu aprendi é escutar. Às vezes o cara começa a falar comigo e uma coisa que está me fazendo mal, eu calo a boca. Eu não fazia isso, mas
Nem com a guarda em forma, nem com a vaca tossindo. Então, voltando lá atrás, na caderneta, eu via lá discussões homéricas que eu travava com certas pessoas. Gente, eu não faço mais. Começa a falar, eu fico quieto. Aí tem aquela técnica da água na boca, né? Enche a boca de água. Acabou. Mas é isso. Igual o Moacir Franco, não. Você carmou? É isso. Você carmou? Então tá bom. Mas é isso, cara. Devagar a gente chega lá. Nós estamos muito longe, né? Muito longe. Estamos longe. Pelo menos estamos começando, né? Pelo menos a gente está aos pouquinhos dando os primeiros passos nessa estrada aí, né? Uma das coisas mais difíceis é julgar, né? Como você julga as pessoas o dia inteiro, todo dia, toda hora? Você julga até você mesmo, né? De novo? Ai. Agora vem um texto aqui que é texto médico, né? É uma coisa médica. Por isso que eu digo, você tem que ser neurocirurgião para poder entender. Voltório craniano. Lóbulo frontal, basal. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Aí já vai preparando para outra questão. Aqui acho que eles chegam num local, eles encontram um encarnado já no leito, né? Isso. E esse encarnado, ele tem um obsessor, né? Esse encarnado. E aí eles fazem uma análise do cérebro dos dois. E aí que vem a questão da divisão da mente em três setores, né? Aí ele fala que daí a minutos acompanhando-o, penetrei vasto hospital, detendo-nos diante do leito de certo enfermo, que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade de nosso plano, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. O doente, embora imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença do companheiro de sinistro aspecto. Pareciam visceralmente jungidos, ligados, unidos um ao outro, tal a abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam. E aqui que eu achei interessante, pensamentos de um deles com certeza viveriam no cérebro do outro. Caramba! Então, quando você está obsidiado assim, de uma forma tão forte assim, muitas vezes aquilo que você está pensando não é nem o seu pensamento, é do outro. Já foi roubado. Quer dizer, a partir do momento que você abaixa a guarda e você é obsediado por um espírito que está ali esperando uma oportunidade dessa, você fica refém, né? Você não é você mesmo. Por exemplo, um cara que usa droga, enfim, o cara sai de si, né? Você vê casos assim, né? O cara que... Não, mas a polícia falou, por que você fez isso? Eu ouvi uma voz na cabeça. Você nunca ouviu falar isso? Já viu isso? Sim, já. Eu ouvi uma voz que me mandava fazer isso. Entendeu? O cara, de repente, depois cai em si, se arrepende. Mas aí... Essas coisas existem, né, cara? Fazer o quê? Infelizmente. Aí ele fala, né? Calderaro, né? Fala para ele: examina o cérebro de nosso irmão encarnado. E aí ele contempla, né? O cérebro do que estava doente lá, né? No peito lá. Depois ele fala, observa a sinalização. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas, através das forças radiantes. Descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas.
Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Tá. Aí o cadeiraudo pergunta, né? Examinaste o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso? Observa agora o mesmo órgão do amigo, hein? Do amigo desencarnado que o influencia de modo direto. A entidade que não se dava conta da nossa presença em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Uhum. Vale ou não? Observei-lhe a estranha ferida na região torácica e dispunha-me a investigar-lhe a causa sondando os pulmões, quando o caldeirado me corrigiu sem afetação. Tratemos da chaga de trabalho de assistência. Concentra possibilidades da visão no cérebro. Decorridos alguns momentos, concluiu que a parte com a configuração de peças e o ritmo vibratório tinha sobre os olhos 2 cérebros quase idênticos. Nossa. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno de substâncias que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. Tive a impressão de que, se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, limparíamos de certos corpúsculos mais pesados. Seria ele quase igual, em essência, ao da entidade que eu mantinha sob exame. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas, mais luz dos lados frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Interrompi o estudo corpo comparativo depois de acurada observação e fixei Calderaro em silenciosa interrogativa. O prestimoso mentor argumentou sorridente: depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Aqui aprendemos que o organismo perispíritico que nos modela em matéria mais leve e mais plástica após o sepulcro é fruto igualmente do processo evolutivo. Não somos criações milagrosas destinadas ao esfinge de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores, experiências de milênios a milênios. Não há favoritismo no tempo universal do eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. O casulo, seria o casulo crisálida. O casulo da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, e aí se acha o processo liberatório. As árvores que por sua vez se há por centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhotes recém-nascidos, aprende rudimentos do amor. O símio, é o macaco, né? Isso. O símio guinchando, né? Organiza a faculdade da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo
destilarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criação do amor divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra do cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. Esse trechinho aqui achei muito interessante, que ele fala, bem resumido, todo o progresso do princípio inteligente até chegar no ser humano, e a sua evolução espiritual. E aí ele finaliza falando aqui, ó. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre ele e nós, ou seja, ele deixa bem claro aqui que perfeição não é dado pra gente, é nós que temos que trabalhar junto com ele. E conquistar. Então não é dado. O céu não é dado para ninguém. É o complemento da primeira frase lá, né? Não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Sim. Então nós temos que evoluir, nós temos que... E a gente presta muito pouca atenção, né, ao mundo que a gente vive. A verdade é essa, né? Infelizmente. Aí vem aí a quarta questão. Temos um cérebro que se divide em 3 regiões distintas, como um castelo, de 3 andares que são consciente, presente, conquistas atuais, subconsciente, passado, impulsos automáticos, e superconsciente, futuro, noções superiores. Comente sobre cada um deles e a influência no nosso processo evolutivo. Ele fala nos 3 cérebros aqui no meu é página 41. Que ele, na verdade, resume, né? Ele diz que nós possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Sim. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Isso. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de 3 andares. No primeiro situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a Casa das Nações Superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles mora o hábito e o automatismo, e o outro reside o esforço, a vontade, e no último demora o ideal e a meta superior a ser alcançada. Passado, presente e futuro. Né? Uhum. Sim. É que ele conclui aí, né? Distribuímos desse modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Temos em nós mesmos o passado, presente e o futuro. Uhum. Nos parágrafos anteriores aqui, ele coloca: no sistema nervoso temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. A região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Eu até peguei 2 figurinhas na internet aqui, vou compartilhar.
Estão vendo aí? Sim. Casa mental. A casa mental. Então, andares, né? Noções superiores, superconsciente. Conquistas atuais, o consciente. Impulso automático, subconsciente. Então, ideal e meta superior, superconsciente. Esforço e vontade, conquistas atuais, que é o consciente. Hábitos e automatismos, subconscientes. São os impulsos automáticos. Que vocês atrás de lá, né? Sim, é do passado. Passado. Que tem um outro, né, que fala castelo de 3 andares. Então ele tem aqui, ó, superconsciente, consciente, subconsciente. Então, superconsciente, ideal, meta superior. Consciente, esforço, vontade. Subconsciente, hábitos e automatismos. Então, esse subconsciente é aquilo que a gente já aprendeu em vidas passadas. Tudo que a gente aprendeu em vidas passadas ficou arquivado no nosso subconsciente. Tudo que a gente está vivenciando hoje é o nosso consciente. Tudo aquilo que a gente almeja no nosso futuro é o superconsciente. É aquilo que a gente ainda pretende conquistar. Essa que é a divisão que eles fazem. E aí o que ele estava vendo nos dois, né, tanto no encarnado quanto no espírito desencarnado, que era o obsessor, era justamente na frente estava mais iluminado, no meio, que é o consciente, estava mais fraco, e no subconsciente quase apagado. É o que ele coloca aqui. As divisões luminosas eram em tudo análogas, mas mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal. Então tinha mais luz nos lobos frontais, ou seja, no superconsciente, e menos luz no consciente e menos ainda no subconsciente. Exatamente. A influência dele no nosso processo evolutivo é você achar o equilíbrio, né? Você usar a lembrança do passado para evoluir, né? Pensar no futuro vivendo o presente. Achar esse equilíbrio aí é terrível, né? Esse equilíbrio aí é o que a gente aprende, inclusive na escola, né? Quando fala assim, você tem um hábito não muito saudável, é algo que muitas vezes já virou um automatismo. O que você tem que fazer? Você prestar atenção naquele hábito ruim para você ir, né, parando de fazer aquilo para que os bons hábitos virem um novo automatismo, que aí você passa a fazer praticar um bom hábito sem pensar, inclusive. Exatamente. Aqui a gente conversou anteriormente, né? Você já vai no automático já. Você deixa as tensões de lado, já fala, peraí, é melhor ser feliz que ter razão, né? Então. Aí vem a quinta questão. O cérebro de um desencarnado seria também suscetível de adoecer? Comente sobre a explicação de Calderaro. A resposta é quilométrica e ele diz que sim, né? Basicamente. Basicamente ele diz que sim, é aquilo que você falou, então é quilométrico. Ele indagas se a mente desencarnada pode adoecer. Que pergunta. Cuidas da mentalidade deliberada, não seja, cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma, que o ódio não consista no morbo terrível, supõe porventura que não haja vermes mentais na tristeza e na inconformação, embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distante das zonas grosseiras da vida que deixamos
não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Nós ainda não possuímos cérebro. Constitui-nos incessantes trabalhos de conversão da nossa forma atual a caminho das conquistas mais engrandecedoras. Conservação, né? Conservação de nossa forma atual. Para a conservação de nossa forma atual a caminho de conquistas mais engrandecedoras. Não podemos destacar no processo iluminativo. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar inclinações e examinar concepções de molde e não interromper a marcha. Milhões vivem aqui na posição em que nos achamos, mas outros milhões permanecem na carne ou nas nossas linhas mais baixas da evolução sob o rigor de atroz demência. É para esses que devemos cogitar que devemos cogitar a patologia do espírito, socorrendo os mais infelizes e interferindo fraternal e indiretamente na solução dos problemas escabrosos em cujos fios negros se enredam. São doentes e desesperos, vítimas de si mesmo, em terrível colheita de espinhos e desilusões. O corpo perispiritual humano, isso aqui acho que já é a 6, né? Não, Isso, é uma parte, Aqui o que eu achei interessante, assim, ele pergunta, cérebro de um desencarnado seria também suscetível de adoecer? Porque, assim, cérebro de um desencarnado, ele está desencarnado. Cadê o cérebro? Tem sentido isso. Aí, na resposta, ele fala, indaga se a mente desencarnada pode adoecer. A mente desencarnada, não o cérebro, né? Não o cérebro. De novo a consciência, né? A mente do cara ali. Exatamente. Cérebro temos nós encarnados, né? Cérebro é no corpo físico. Isso. As doenças do cérebro são aquelas em que você não tem o organismo não consegue mais fabricar certas substâncias, né? A psiquiatria hoje em dia reconhece isso, né? E aí você precisa corrigir a química do seu cérebro para você deixar ele sadio. Essa é a doença do cérebro, né? Agora, a doença da mente é outra, né? E essa doença da mente, ela vai, né? Ela vai junto, né? Quando você... Porque você, como espírito encarnado, você não tem cérebro espiritual, você tem a sua mente. Então, se a sua mente está doente, ele vai descarregar isso no corpo físico. E é por isso que há esses problemas mentais de muitas pessoas. Não é, muitas vezes, o cérebro físico que está doente, é a mente daquele espírito que está doente. Ele está influenciando o cérebro físico. Né? Então, é isso que a gente tem que deixar claro. Não existe cérebro espiritual. O cérebro é só corpo material. Sim. Eu estou pegando como exemplo aí a depressão, né? A depressão é falta de algumas substâncias, né, no cérebro. Tem acompanhamento terapêutico, você precisa tomar o tarja preta lá para restabelecer aquelas substâncias que dão equilíbrio no teu cérebro físico, né? E esse equilíbrio físico, a partir daí eu acho que você pode buscar o equilíbrio espiritual, né? A partir daí, se você tiver, sei lá, porque... você dá sossego para sua mente, né? Porque, veja bem, se você tem um distúrbio cerebral forte, pesado, etc., e como é que você corrige isso através do espírito? Né? Esse é um... Você primeiro corrige o cérebro, né? A física do cérebro. Então, aí a função do médico é, através de medicamento, atuar e equilibrar o seu cérebro fisiologicamente, né? Com os hormônios, etc., enfim. Tudo que o medicamento pode realizar ali, né, de trabalho. Mas aí ele está conectado com o seu espírito. Né? Então, acho que um influencia o outro, e o outro influencia um. Por isso você tem que ter a psiquiatria e a terapia, né? Isso. A terapia vai te colocando numa condição melhor de pensamento, de atitude. O cara depressivo quer se matar o tempo todo, por exemplo. Espiritual, uma condição espiritual. Buscar uma condição espiritual para que você tenha um equilíbrio fisiológico normal. E um acho que atuando no outro, deve ser assim, né?
Eu pelo menos penso que, assim, pelo que eu já estudei, eu li sobre o assunto, as doenças psiquiátricas, quase sempre o fundo é espiritual. É a mente da pessoa que está doente, então está influenciando o corpo físico. Então, por isso que a depressão, por exemplo, não adianta só tratar com remédio. Não. Tem que procurar a causa do problema, que quase sempre é uma causa espiritual. Então, tem que ser as duas coisas. Você faz o tratamento material com medicamento, mas você tem que fazer um tratamento espiritual também. Porque senão você só atua no efeito, não na causa. É interessante quando você está deprimido. Eu tenho um amigo que está deprimido lá da empresa, ele está até afastado. De vez em quando ele aparece lá e conversa. Ele diz que é impressionante como é que você não tinha noção, a mínima noção, do que levou você àquela condição de depressão. E aí você atribui normalmente algum fato da sua vida atual, né? Mas aquele fato da vida atual foi o gatilho que despertou em você coisas lá da sua infância, lá do seu problema com seu pai, com sua mãe, por exemplo, que você nem imaginava que poderia estar influenciando no... Então o terapeuta arranca isso de você. E aí você tem necessidade de buscar a religião, de buscar o encontro com Deus. Ele, por exemplo, resolveu ir à missa, né? É uma opção dele. Porque ele diz que lá ele sente paz, se encontra, as palavras que o padre fala. É o que o Cláudio falou, você tem o remédio, você tem a terapia, você tem a religião. Sem essas três coisas, você não sai do estado, cara. Você não sai. E o cara conversa com você meia hora, ele chora umas 10 vezes. Tudo faz ele chorar. É um desequilíbrio total que a pessoa fica, né? Caramba. É impressionante. Eu nunca presenciei nenhuma pessoa com depressão. Você nunca conversou com uma pessoa com depressão? É horrível, pode falar que é horrível. Nunca. O pessoal fala que é muito sério, né? Que é extremamente sério essa chamada de doença. O pessoal fala, né, comenta, etc., né, que depressão é um negócio sério e que muita gente... você está com frescura, não sei o quê, né? A pessoa não tem... é preguiçoso, está cheio de preguiçoso. Isso. Não quer fazer nada. E eu entendo assim, eu acho que você numa condição dessa, você está muito vulnerável. Você pode ter até aqueles obsessores se aproximando de você, né? Eu acho que sim, viu? Aproveitando-se do seu estado de espírito, vamos dizer assim. Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Por isso você precisa buscar o equilíbrio espiritual também, né? A religião. Porque senão, meu amigo... buscar esse equilíbrio, porque o deprimido, vamos dizer, é um caminho para o suicídio, né? O suicídio, né? Esse cara falou, eu pensei várias vezes em me matar, eu não aguento mais essa situação. Aí eu penso nos meus filhos, penso no meu pai, penso na minha mãe, aí eu saio afasto esses pensamentos. Mas é uma rotina o cara deprimido pensar em se matar. E mal sabe ele que por esse caminho ele vai, se tá ruim, vai ficar pior, né? Já pensou? Porque na verdade, todo suicida não quer se matar, ele quer se livrar do problema. Essa é a verdade. E é o caminho mais curto que ele encontra, né? Ele acha que a morte é o aliviador dele. Mal saber ele que vai arrumar mais problema ainda. Mal sabe ele que ele vai piorar a situação. Mal sabe ele. Porque a gente tem que justamente mostrar para essas pessoas que a morte não acaba com tudo. Você só elimina o corpo físico. Você continua pensando, você continua existindo. Sim, esse é o ponto. O pessoal já não acredita que existe a vida depois da morte, então o cara fala, bom, eu não acredito nisso, então acho que eu vou, para me livrar dessa dor aqui, eu vou acabar com a minha vida, eu me livro da dor. Pô, pior negócio. Eita. Pior negócio. Você tá ruim, vai ficar pior. Tá louco. Aí vem aí a sexta, né? Como Calderaro define o corpo perispiritual. O corpo espiritual humano, várias das nossas manifestações e, por hora, a nossa mais alta conquista na Terra, no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas e de redentora luz, representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos, para os espíritos vulgares é a restrição indispensável e justa, e para as consciências culpadas é cadeira
Cadeia intraduzível. Pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. O gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispíritico, após a perda do corpo denso. Ora, o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Por meio dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem e ao mal, ao bem ou ao mal. Percebendo a atenção que lhe seguia os preciosos esclarecimentos, Quadrado sorriu significativamente e perguntou: compreendes? Indicando os dois sofredores ao nosso lado, prosseguiu: examinamos aqui 2 enfermos, um na carne e o outro fora dela. Ambos trazem um cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um ao outro. Espiritualmente rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores e, entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se, e caíram desta forma, né, na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências de animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, detestam-se, acilam, desesperam-se, né? Desesperam-se, acilam ideias asilam ideias e tormentos de aflições de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo não lhes vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no início da organização perispiritual. No íntimo. No íntimo da organização perispiritual. Dispunha-me de desfiar longa lista de perguntas alusivas às 2 personagens em foco, mas o interlocutor iniciou um serviço de assistência direta, impondo a destra no lobo frontal esquerdo do doente encarnado, falou-me afável: cala, meu amigo, nas tuas ansiosas indagações, acalme-se. No transcurso do nosso trabalho, explicar-te-ei quando estiver ao alcance dos meus conhecimentos. Mas às vezes o André Luiz foi pego nos pensamentos. Ele é meio desesperadinho, né, para saber as ansioso coisas. Demais, né? Então eu falo, calma aí, vamos com calma, que o andor é de barro, o santo é de barro. Devagar com o andor, que o santo é de barro. Isso. Você chegou agora, já quer sentar na janelinha, né? Fica no corredor, pô. Vai por aí. Eu acho que é agora no próximo estudo do cérebro, que acho que ele deve entrar em detalhes. Não? Mas tem uma frase bacana aqui que ele fala: o gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispíritico após a perda do corpo denso. Uhum. Então, meu amigo, cuida do seu perispírito quando você está aqui. Aqui o que ele está falando assim, conforme a forma como você viveu aqui na Terra, se você viveu só para gozar das coisas da matéria, o seu perispírito será tão pesado quanto a matéria, quando você desencarnar. Agora, se você foi uma pessoa desprendida das coisas, se você é uma pessoa que está mais voltada para as coisas espirituais, seu espírito vai ser leve. Uhum. Né? Porque o perispírito, ele é um reflexo da mente. Então, se você é uma pessoa muito ligada à matéria, seu perispírito vai ser material, vai ser muito mais materializado. Uhum. Se você é uma pessoa desligada das coisas materiais, seu perispírito vai ser mais leve, mais sutil.
Eu só não concordei com o que ele coloca aqui. Registra os erros cometidos, guardando-os com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. Isso é algo que eu não concordo com o que fala, porque dá a impressão que tudo que a gente faz de errado fica gravado no perispírito. Não fica gravado no perispírito, porque o perispírito é um reflexo da mente, fica na sua mente. Então, você guarda o resultado das suas memórias e tudo mais, é na mente, é no espírito. Como o perispírito ele é um reflexo daquilo que vai na sua mente, então ele transparece no perispírito, mas na verdade ele não está no perispírito, porque o perispírito é uma projeção da sua mente. Então, na verdade, ele está na sua mente, não está no perispírito. Esses pobres de espírito aí são diferentes daqueles lá que Jesus comenta, né? Abençoados os pobres de espírito. Lá em Mateus. Lá é outra história. O pobres de espírito que ele fala são as pessoas humildes, são as pessoas que não são vaidosas, não são orgulhosas. É aquele espírito que já está, vamos dizer assim, no caminho da ascensão espiritual, né? No fundo é assim, nós devemos ser pobres de espírito sem ser pobres de espírito. Cuidado com a sua pobreza espiritual, né? Vamos ficar atento a ela, né? É isso aí, então encerramos hoje. Muito bom.